Olá, pessoal. Aqui é a professora Camila, né? Nós vamos ter a nossa aula agora sobre adolescência, puberdade e o sistema endócrino. Então, a gente vai entender qual é a influência do sistema endócrino na puberdade e na adolescência, tá? Então, nós vamos ver aqui que a puberdade, ela ocorre na adolescência, tá bom? Que são as mudanças que vão ocorrer no nosso corpo nessa fase. E essas mudanças, elas vão ser decorrentes dos tipos de hormônios que vão estar sendo liberados nesse momento. Então, o sistema endócrino e a puberdade em si, elas vão andar lado a lado. Lembrando que os hormônios vão controlar tudo que ocorre no nosso corpo em todas as fases da vida. Mas nesse momento a gente vai entender na adolescência, tá? Então, assim, essas mudanças elas vão ocorrer em todo o desenvolvimento do nosso corpo, inclusive na formação dos órgãos para a reprodução e também a produção de gametas. Lembrando, os gametas femininos, o óvulo, né, o gameta masculino e o espermatozoide. A influência genética também vai influir no desenvolvimento da menarca, tá certo? Com que idade a menina vai ter a primeira menstruação, as variações hormonais que vão ocorrer tanto no corpo das meninas como dos meninos, as transformações do corpo, tá certo? Em altura, desenvolvimento de seios, desenvolvimento do arredondamento, barba, tudo isso vai surgir de acordo com essas informações, tá? E também as mudanças psicológicas e sociais. Então, assim, a gente vai lembrar o que são hormônios. Os hormônios, eles são substâncias que são produzidas pelo sistema endócrino, tá? Pelas glândulas endócrinas. Lembrando que nós temos três tipos de glândulas. Nós temos as glândulas endócrinas, que vão liberar os hormônios dentro da corrente sanguínea. Nós temos as glândulas exócrinas, que vão liberar dentro de cavidades, né, de órgãos. E nós temos as glândulas mistas, como o pâncreas, por exemplo, que ela libera tanto na corrente sanguínea como em órgãos, como no estômago, por exemplo, suco pancreático, né? Então, vamos lá. Então, a função ela vai atuar sobre células-alvos, tá certo? Então, elas são mensageiras químicas, tá certo? Os hormônios são mensageiros químicos que vão atuar em determinadas células. Então, como vocês podem ver na imagem, né? Ele vai se for na glândula endócrina, ela vai pelo sangue, a glândula endócrina libera o hormônio vai pelo sangue e ele vai atuar somente nas células que têm o receptor para esse hormônio, ou seja, somente nas células-alvo, tá? E aí, quais são as principais glândulas endócrinas no nosso corpo? Nós temos várias, né? Nós temos a hipófise, nós temos a tireoide, paratireoides, pâncreas, suprarrenais, que são conhecidas como adrenais, as gônadas, que são os testículos, ovários, o timo, tá certo? A glândula pineal. Então, são várias glândulas que vão estar no nosso corpo com diversos tipos de hormônios que vão ser produzidos por elas, tá? E os hormônios sexuais, essa mudança na puberdade. Aí é que vai entrar mais no nosso conteúdo, tá? As alterações do nosso corpo, né, da puberdade, elas vêm em relação a esses hormônios. Então, a gente vai falar agora um pouquinho do hipotálamo, né? Ele é essa célulazinha, cozinha verde, tá? É a região do encéfalo. Ele vai estimular a ação da hipófise, então o hipotálamo ele vai ativar a hipófise, e a hipófise vai liberar os hormônios que vão atuar no amadurecimento das gônadas, ou seja, o hipotálamo ele vai dizer assim para a hipófise, ei, está na hora de liberar os hormônios para que o testículo, né, e o ovário se desenvolva, para que eles possam se desenvolver e gerar os gametas, que no caso das meninas, o óvulo, no caso dos meninos, o espermatozoide, tá certo? E aí esses hormônios sexuais, eles vão estar atuando diretamente na puberdade. Por quê? Todas as mudanças que vão estar ocorrendo no nosso corpo, eles vão ser decorrentes de hormônios que vão estar sendo liberados, tá certo? Então, a gente tem a ação do hipotálamo, né, constituído de neurotransmissores, neurosecretores, né, que vão estar secretando hormônios, tá certo? Do sistema nervoso. Vai atuar na hipófise, que também está situada ali no encéfalo, tá certo? E eles vão atuar, a hipófise vai liberar hormônios que vai estar atuando no ovário e no testículo, tá certo? E o ovário e o testículo, eles também são glândulas endócrinas, tá certo? E aí a gente vai ter a chave, né, de todo o desenvolvimento, porque a hipófise vai desenvolver o ovário e o ovário nas meninas e o testículo nos meninos. E o ovário e o testículo, depois de desenvolvido, eles vão começar a produzir seus próprios hormônios que vão estar desenvolvendo mais características que vão estar ocorrendo para desenvolver mais ainda a puberdade, né? E, consequentemente, o desenvolvimento até chegar à fase adulta. Então, assim,
Os testículos e os ovários, como a gente tinha falado, né, são chamadas de gônadas, tá? E eles produzem os gametas e hormônios. Quem são os gametas? As células sexuais. E os hormônios que eles vão estar produzindo? Nós temos vários, né? Então, assim, o testículo, ele produz um conjunto de hormônios que são os andrógenos, tá certo? Como a testosterona, que é o mais importante deles, tá certo? E os ovários, ele produz a progesterona, tá certo? Constituído de hormônios chamados de estrogênios, né? Ou estrógenos. Os meninos, eles passam a produzir os espermatozoides, ou seja, o testículo, além de produzir a testosterona, ele vai produzir também os espermatozoides. E as meninas, além de ovular, né, que vai produzir o óvulo, ela vai produzir a progesterona, né, e também vai ocorrer a menstruação, tá certo? Então, a partir daí, a menina vai ter a menarca, né, que é a primeira menstruação, tá certo? E aí, como vocês já sabem, que eles vão estar produzindo os hormônios sexuais, né? Mas, professora, quais são os principais sintomas, as principais características da puberdade? Vamos lá? Nos meninos, a gente vai ter o quê? A mudança da voz, o aparecimento das espinhas, tá certo? A primeira ejaculação, né? O corpo ele vai tende a ter características mais masculinas, né? Como o alargamento dos ombros, o crescimento do esqueleto, que é uma característica de ambos, tanto das meninas como dos meninos, o desenvolvimento das características sexuais, né, como pelos pubianos, pelos nas axilas também vão surgir, tá? O crescimento dos pés e das mãos, tá bom? De uma forma mais rápida, crescimento também dos membros, né? Que essa é uma das principais características da adolescência, né? Ele vai começar a crescer os membros de forma mais rápida. O aumento dos testículos também, é uma característica masculina, né? Nas meninas, o aparecimento dos brotos mamários, né, que é para ocorrer o desenvolvimento dos seios, tá certo? O crescimento do esqueleto, como a gente já tinha falado, é uma característica de ambos, tanto das meninas como dos meninos. O desenvolvimento das características sexuais, como pelos pubianos, também nas meninas e nos meninos também há pelo na axila, tá certo? A menarca, né, como a gente já tinha falado, é a primeira menstruação, tá certo? Coloca tempo.